Tudo bem? Continuando, então, a leitura, a gente tem a leitura das coordenadas mínimas e máximas. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui, vou escrever assim, ó, x mínimo, aqui eu chamo a atenção porque eu pus acento no mínimo, tá vendo? Eu pus um acento no mínimo. Então, quando eu for usar essa variável de novo, eu tenho que lembrar que ela tem que ter acento. Porque se eu escrever x mínimo sem acento, ele vai falar assim, ó, x mínimo com acento para mim é uma variável e x mínimo sem acento para mim é outra variável. Tá? Então, vamos ter atenção aí se a gente colocar ou não acentos nos nomes das variáveis. Ele está aqui, o x mínimo, ele está na linha 5. O y mínimo, vamos colocar aqui o y mínimo, vou colocar acento também no mínimo aqui, tá? Ele está na linha de baixo, portanto, na linha 6. Na sequência, o x máximo e y máximo, eu vou aproveitar essa parte aqui, ó. Vou copiar e colar isso aqui embaixo, tá? Só mudar o mínimo para máximo, tá? Então, o x máximo, ele está na coluna, na linha de baixo, na linha 7, ainda na coluna 10, e o y máximo, ele está na linha de baixo, na linha 8, mas na coluna 10. Então, dessa maneira, a gente faz a leitura dos dados da malha de discretização. Daqui em diante, nós vamos fazer a construção dessa malha de discretização. Uma coisa interessante que nós vamos utilizar é o espaçamento entre esses nós, entre nós múltiplos, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Veja que entre dois nós consecutivos na direção x, esses dois nós consecutivos na direção x, eles estão espaçados de uma distância que nós vamos chamar de dx. Quanto vale dx? Ora, é a coordenada x do nó da frente menos a coordenada x do nó de trás, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui para dois nós consecutivos na direção y. Eles vão estar separados na direção y de uma distância que nós vamos chamar de dy. Quanto vale dy? Que é o espaçamento entre dois nós consecutivos na direção y. É o y do nó de cima menos o y do nó de baixo, certo? Vamos precisar desses espaçamentos para calcular as coordenadas de todos esses nós, o nosso problema de todos os 10.000 nós do nosso problema, tá? Então, vamos fazer o cálculo de dx e de dy. Quanto valeria dx, pessoal? dx é o comprimento total da nossa área. Então, esse comprimento total ao longo de x da nossa área vale x máximo menos x mínimo. Tá? Esse é o comprimento total da nossa área, não vamos esquecer de colocar acento, eu coloquei acento, tá? Dividido por valor de pontos, ou número de linhas de grade menos 1, o qual a gente dividiu o problema. Por que nx menos 1? Vamos lá voltar aqui para essa figura para a gente entender de novo. Veja que no nosso problema, nesse desenho, eu tenho 5 pontos na direção x. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Mas eu tenho 1, 2, 3, 4 espaçamentos entre eles. Então, eu tenho 5 pontos mais 4 espaçamentos entre eles. Por isso que eu venho aqui dividir por nx menos 1. Porque é o número de pontos menos 1 é o número de espaçamentos que nós temos. Tá? O mesmo procedimento vai ser usado para calcular aqui o dy, o espaçamento vertical. Não na vertical, mas na direção y. Entre esses pontos. Na direção y aqui é a direção sul-norte. dy é igual a y máximo menos y mínimo dividido por ny menos 1. Certo? Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular o espaçamento entre dois nós nessas direções. Próximo passo é construir a malha de discretização. Agora, o que nós vamos fazer é calcular as coordenadas dos 10.000 nós que nós temos naquela malha de discretização. Como que nós vamos fazer isso? Cálculo iterativo, sem dúvida. São 10.000 pontos para serem calculados, certo? Então, temos que lançar mão de uma estrutura iterativa. No caso, não apenas de uma, mas de duas. Quais são essas duas? 2 for concatenados. 2 estruturas for, uma debaixo da outra, formando um tipo de estrutura que nós chamamos aqui de varredura. Então, nós vamos fazer uma varredura daquela área e calculando ao longo daquela varredura as coordenadas dos diferentes nós. Por exemplo, vamos criar aqui o primeiro for i variando de 1 até ny. Estamos fazendo a varredura das linhas. Depois a gente abre o outro for j variando de 1 a nx. Estamos fazendo a varredura das colunas.
E a partir dessa varredura, a gente tem condições de calcular as coordenadas x e j de todos os 10.000 nós do nosso problema, tá? Então, quanto vale a coordenada x? Ela vale a partir do valor x mínimo mais o valor de i menos 1 vezes, desculpa, né? J menos 1, porque o j ele marca lá a posição em x, vezes dx. Olha lá, então. A coordenada x de um determinado ponto é igual à coordenada inicial, que nós chamamos de x mínimo, mais o contador menos 1 vezes o espaçamento dx. Quando o contador j valer 1, ele começa valendo 1 na estrutura for, o j menos 1 vale 0, e a gente marca exatamente a coordenada do primeiro ponto. O primeiro ponto é o x mínimo. Mas quando o contador j valer 2, j menos 1 passa a ser 1. E a gente pega o valor de x mínimo mais dx. Então, a gente passa a calcular a coordenada agora desse nó. Quando o contador valer 3, a gente passa a calcular a coordenada desse nó. Quando o contador valer 4, a gente passa a calcular a coordenada desse nó. E assim por diante. Só que a gente precisa pular para a linha de cima. E pular para a linha de cima, isso é instruído pelo código a partir dessa varredura do i, variando de 1 até ny. Tá? Então, por isso que são duas estruturas concatenadas. A gente faz a varredura na coluna, depois pula e faz a varredura na linha de cima, depois a varredura na linha de cima, até varrer todos os 10.000 nós do nosso domínio, ou seja, até varrer toda a área de interesse. Tudo bem? Vou aproveitar aqui o cálculo da coordenada x do nosso domínio e calcular também as coordenadas y. Apenas mudando aí, no lugar de x, nós vamos colocar y, tá? Então, aqui no lugar de x mínimo, eu vou colocar y mínimo, e no lugar do j, veja bem, eu vou colocar o i, porque quem marca a variação ao longo de y não é o j, é o i. O j, ele marca a variação ao longo de x, ó, ao longo da direção x, j1, j2, j3, j4. Ao longo de y é o i igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, e assim por diante, tá? Então, em vez de escrever j aqui, eu vou escrever i, porque i é o contador de y, conforme a gente verifica aqui na estrutura for. No lugar de dx, eu vou usar o dy, então o valor de dy. E dessa maneira a gente consegue calcular as coordenadas desses nós. De início também eu vou dizer que o rebaixamento nesses 10.000 nós de início é 0. Por quê? Porque o problema começa com o tempo 0. No tempo 0, todos os postos estão desligados. Portanto, não tem rebaixamento nenhum. A partir do momento que esses postos são acionados, é que os rebaixamentos começam a vigorar e aquela superfície piezométrica que originalmente era horizontal, ela passa a decair, certo? Então, eu estou aqui apenas dizendo que, para início de conversa, quando os postos ainda estão desligados, portanto, no tempo 0, a nossa superfície piezométrica é horizontal, não há rebaixamentos verificados nessa superfície piezométrica. Tudo bem? Feito isso, eu fecho as duas estruturas for que abriram a nossa varredura. Qual é o primeiro for a ser fechado? E ele é fechado com a instrução next. É o for de dentro, portanto, next j. Então, veja que eu fechei o segundo for, né? O for de dentro ele é fechado pelo primeiro next. E o for de fora, ele é fechado pelo segundo next, next i. Então, veja que esse for j, ele é fechado por esse next j. Esse for i, que está do lado de fora, ele é fechado por esse next i, que a gente verifica aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, feito isso, nós passamos aí para a etapa de cálculo, propriamente dita. Então, nós vamos criar aqui ó, o bloco de cálculo da superfície de pressão do aquífero. Certo? Então, vamos fazer o cálculo aí da superfície de pressão do aquífero. É bom salvar, não tinha salvo ainda o programa em momento nenhum, é sempre bom fazer esse salvamento ali. Certo, pessoal?